boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Eu irei fazer uma live neste momento, espero que vocês possam compartilhar com outras pessoas. E iremos falar sobre a homofobia através dos tempos e a visão de uma perspectiva moderna. Eu sou o professor Nelson, tenho formação também em psicanálise, doutor em psicanálise, e nós fizemos uma pesquisa, um tipo de um artigo, um artigo, e vou falar para vocês sobre este assunto, que é um assunto muito especial, é um assunto polêmico, mas que exige realmente um certo domínio, um certo conhecimento. Então eu fiz um apanhado geral, usando sites, usando livros, para explicar sobre esse assunto. Eu ia fazer pelo Face, porém no Face o pessoal não está assistindo, não estão participando muito. Então por aqui eu espero que vocês possam compartilhar com outras pessoas, possam nos acompanhar de uma forma toda especial, de uma forma profunda, maravilhosa, e esperamos que tenham um bom proveito. É um assunto polêmico, porém necessário nós compreendermos. A homofobia é um fenômeno muito complexo, que reflete atitudes de rejeição, aversão, preconceito contra as pessoas do grupo, tais como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, etc. Qualquer que seja a orientação sexual e identidades de gênero, fora da norma heteronormativa. E ao longo da história, a homofobia, ela assumiu diferentes formas, de acordo com o contexto, de acordo com o ambiente, de acordo com a cultura, segundo as normas predominantes da época. Vamos entender aí um pouco a evolução deste assunto. Vejamos primeiramente na Antiguidade e Idade Média. Na Antiguidade, especialmente algumas culturas, tais como a grega e a romana, havia uma aceitação parcial das práticas homossexuais, embora houvesse uma variação de percepção. Em Atenas, por exemplo, as relações entre homens mais velhos e jovens, que no caso a pederastia, eram vistas como uma parte natural da educação, embora com as diferenças sociais envolvidas naquela época. Contudo, esse tipo de relação não era necessariamente homossexual, observem bem. Tal como no sentido moderno, já que as identidades sexuais não eram defendidas da mesma forma que hoje elas são defendidas. Muito obrigado a todos vocês
que estão aí nos acompanhando. Se gostarem, coloquem um coraçãozinho aí, uma florzinha e compartilhem com outras pessoas. Por outro lado, nós vemos na Roma Antiga uma certa aceitação da homossexualidade, mas com uma forte ênfase na distinção de poder, em que o adulto que tomava o papel ativo em uma relação sexual não era estigmatizado. No entanto, se um homem se comportasse de forma passiva, isso era visto como uma perda de status. Observem bem o raciocínio aí que nós pesquisamos. Na Idade Média, com o domínio do cristianismo, a visão da sexualidade, sobre a sexualidade, mudou drasticamente. A Igreja Católica condenou a homossexualidade, considerando-a totalmente pecado, e passou a perseguir aqueles que eram vistos como desviantes da norma heterossexual. A homossexualidade passou a ser associada a práticas demoníacas e heréticas. Nos séculos 14 e 15, surgiram as primeiras leis que criminalizavam a sodomita. Ou seja, as pessoas acusadas por praticar atos homossexuais. Acompanhem aí a minha pesquisa, acompanhem o meu raciocínio, que é muito interessante nós compreendermos sobre isso. Obrigado aí. Vejam, eu estou fazendo um resumo, ok? No Renascimento e Iluminismo. Durante o Renascimento, houve uma recuperação do pensamento clássico. No entanto, a Igreja ainda exercia uma grande influência sobre a moralidade e as práticas sociais. A homossexualidade continuava sendo criminalizada em diversos lugares, mas o conceito de identidade sexual estava começando a se moldar, embora a compreensão moderna do que havia uma orientação sexual ainda não estivesse em vigor, ainda não estivesse dominando. No Iluminismo, algumas figuras começaram a questionar a autoridade da Igreja e a moralidade religiosa foi colocada sob análise. No entanto, as ideias sobre o comportamento sexual continuaram rígidas e a homossexualidade permaneceu como tabu. Estão gostando, pessoal? Vejamos no século XIX e no século XX. No século XIX, a homossexualidade começou a ser estudada como uma doença ou distúrbio, com base em teorias pseudocientíficas. Deixa eu ver se alguém está comentando alguma coisa aí. O médico alemão Richard von Krafft-Ebing, por exemplo, em seu livro Psicopatias Sexuales, 1886, abordou a homossexualidade como uma perversão sexual. Foi justamente durante esse período que o termo homossexual se popularizou e foi associado à identidade imutável, o que marcou uma
transição na compreensão da sexualidade humana. Fala aí, pessoal, vocês estão gostando? No século XX, a homofobia institucionalizada passou a se manifestar por meio de leis. E essas leis criminalizavam os atos sexuais. Isso aconteceu em diversos países, incluindo os Estados Unidos e na Europa, onde as pessoas eram presas e perseguidas por sua orientação sexual. Estou falando bem calmo, bem devagar, para que você possa compreender. No entanto, foi nesse período que começaram a surgir os movimentos de defesa dos direitos LGBT. A partir da década de 1920, a Alemanha, por exemplo, teve o movimento Institut for Sexual Recherche de Magnus Hirschfeld, que se opôs à criminalização da homossexualidade. Compartilhei com outras pessoas, gente. É um assunto muito bom. Vejamos a revolução sexual e os direitos LGBT. A década de 1960 marcou uma grande virada, muito importante para os direitos civis e liberdades sexuais. Vemos aí o movimento feminista e outros movimentos sociais que começaram a se articularem. E a maior visibilidade LGBT se fez presente. Um marco muito importante dessa época foi a revolta de Stonewall, em 1969, em Nova York, que levou à formação de organizações dos direitos LGBT e ao fortalecimento da luta contra a homofobia. Nos anos seguintes, houve um grande avanço em relação aos direitos das pessoas LGBT, embora a homofobia continuasse a ser um desafio. A homossexualidade deixou de ser considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, OMS, apenas em 1992, o que foi um passo muito importante para a compreensão da homossexualidade como uma expressão natural da diversidade humana. Vejamos no século XIX os avanços dos desafios. No século XIX, houve significativos avanços ao reconhecimento dos direitos LGBT. Diversos países, incluindo alguns na Europa, América Latina e parte dos Estados Unidos, legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo e garantiram direito de adoção, enquanto outros fizeram progresso em relação à igualdade de direitos, como a aprovação da lei contra a discriminação. No entanto, a homofobia é um grande desafio em várias partes do mundo. Em países onde há uma forte influência religiosa e cultural conservadora, a homossexualidade continua sendo criminalizada e estigmatizada. Observem bem. Mesmo em sociedades mais progressistas, a discriminação e a violência contra pessoas LGBT
persistem nas mais diferentes formas, como agressões físicas, exclusão social e discriminação no ambiente de trabalho. Tudo bem até aqui? Nós temos 86 pessoas aí. Vejamos agora a homofobia nos tempos modernos. A homofobia nos tempos modernos continua a ser uma grande realidade. Apesar de vários avanços nos direitos civis e sociais das pessoas LGBTQIA+, mas ainda está presente de diversas formas, de diversas maneiras, em diversas situações. Isso de formas variadíssimas ao redor do mundo. Ela se manifesta de maneira explícita, mas vedada, tanto em contextos pessoais quanto estruturais, e reflete não apenas questões de discriminação individual, mas também com normas sociais, políticas, culturais enraizadas. E nós vamos ver aqui, vamos explorar aqui a homofobia, como ela se apresenta no contexto atual, no momento em que nós estamos vivendo. Nos últimos decênios, vamos falar sobre os avanços e desafios nos direitos legais. Nos últimos decênios, houve significativas vitórias para a comunidade LGBTQIA+. E os movimentos pelos direitos civis começou a ganhar força a partir da década de 1960, com um marco muito importante, com um marco muito especial, como a revolta de Stonewall, em 1969. Isso ocorreu nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui mais um fundo musical. Como nos Estados Unidos, aí nós observamos aí esse avanço que se tornou o símbolo da luta pela igualdade dos direitos. Havia uma luta, constante. Desde então, diversos países legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo e garantiram a direção, ou seja, garantiram o direito de adoção e proteção contra a discriminação. Porém, ainda existem vários países, como já mencionamos, onde a homossexualidade é criminalizada e a homofobia é institucionalizada. Países como a Rússia, várias nações africanas e partes do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Irã e Uganda, continuam a perseguir pessoas LGBT, com leis opressivas e punições bastante severas. Na Rússia, por exemplo, a famosa lei contra a propaganda gay 2013 restringe fortemente a liberdade de expressão entre as questões LGBTQIA+, alimentando a discriminação institucionalizada. Gente, este é um assunto, assim, muito atual e muito importante para que nós possamos passar para as pessoas, para que as pessoas elas compreendam, elas entendam o que aconteceu desde
antiguidade até a época atual. Vejamos a homofobia e o ambiente social. Nos tempos modernos, a homofobia não se limita mais a atitudes explícitas ou ações violentas. Ela também se manifesta através de microagressões, estigmatização, exclusão social e assédio. A cultura de cancelamento, por exemplo, pode ser uma maneira de marginalizar a comunidade LGBTQIA+, em ambientes como as redes sociais, com uma mistura de comentários tóxicos e ataques virtuais, que nós vemos muito. Apesar de todo o avanço, apesar de tantas pesquisas, mas nós vemos isso aí acontecendo. E além disso, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades em aceitar suas orientações sexuais e identidade de gênero devido ao medo de rejeição. Aí nós vemos muitos suicídios acontecendo. A homofobia internalizada, em que os indivíduos LGBTQIA+, se sentem envergonhados ou culpados por sua sexualidade, também é um grande problema. Nós vemos isso em todos os ambientes da sociedade. Nos ambientes religiosos, que temos muitos, porém enclausurados, porque têm medo de manifestarem-se. Isso pode afetar negativamente a saúde mental, contribuindo para o aumento de taxas de depressão e suicídio entre jovens LGBTQIA+. Vejamos o papel da mídia e das representações culturais. A mídia ela desempenha um papel crucial na maneira como a sociedade percebe a homossexualidade e outras identidades LGBTQIA+. Embora nos últimos anos tenha havido um aumento na visibilidade das pessoas, tais como no cinema, na televisão, no teatro, nas mídias, nos ambientes sociais, e muitas representações ainda são superficiais ou estereotipadas. Quando pessoas desse ambiente são representadas, elas frequentemente são mostradas em papéis limitados, o que pode contribuir para a perpetuação de preconceitos. Além disso, algumas figuras públicas ou algumas celebridades ainda enfrentam muitos ataques e comentários homofóbicos, seja por sua orientação sexual declarada ou por promover a aceitação das diferenças. A homofobia na mídia não se resume apenas ao estigma aberto, mas também à falta de visibilidade genuína e representações positivas. Me compreendem? Vejamos aí os desafios no campo da educação. A homofobia nas escolas continua a ser um problema significativo. Muitos jovens LGBTQIA+, enfrentam bullying, exclusão devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero. Embora programas anti-bullying, que eu sou professor, no momento eu não estou lecionando, este ano eu não estou lecionando, mas nós observamos isso aí bem claro nas escolas. Embora os programas anti-bullying tenham se espalhado por algumas partes do mundo, em muitas regiões, esses esforços são insuficientes.
Em alguns países, a educação sexual ainda não inclui discussões sobre diversidade sexual e de gênero, o que contribui para o silenciamento e marginalização, quando na realidade deveria ser discutido, haver reuniões, haver palestras de forma construtiva e saudável, para que não houvesse tanto preconceito ou descriminalização. Além disso, a resistência a esses programas é muitas vezes alimentada por preconceitos religiosos ou culturais que associam a homossexualidade a valores considerados imorais. E no âmbito religioso, eu sou evangélico, muitos consideram como se fosse algo demoníaco. Esse conflito entre os direitos humanos e normas religiosas ou culturais ainda é um dos principais desafios em várias partes do mundo. Não é uma coisa que vai acontecer assim em um abrir e fechar de olhos. Vejamos agora a política e a ameaça às igualdades. Em muitas democracias modernas, grupos políticos de direita e conservadores têm reforçado atitudes homofóbicas, muitas vezes por meio de discurso de ódio, alegando que os direitos LGBTQIA+, violam valores tradicionais. O populismo de extrema-direita, em especial, tem se alinhado com uma agenda contra os direitos LGBTQIA+, usando a homofobia como uma ferramenta para mobilizar eleitores e ganhar o apoio político. Isso é um assunto que deve ser muito pensado, repensado, ressignificado, estudado. No Brasil, por exemplo, o discurso contra os direitos LGBTQIA+, ganhou força durante o governo de Jair Bolsonaro, que frequentemente se posicionou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por casais LGBTQIA+, e a educação sobre a diversidade sexual nas escolas. Gente, isso aqui não é uma visão do Nelson, do Dr. Nelson. É um apanhado que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz, transformando aqui em um artigo científico. A retórica popular também fomentou a violência contra essas comunidades, com grupos extremistas promovendo ataques a pessoas LGBTQIA+. Vejamos agora o ponto sobre homofobia e violência física. Infelizmente, a homofobia também se reflete em atos de violência física. Nós vemos inúmeros casos de violência física a esse tipo de gente. Em muitos países, pessoas LGBTQIA+, ainda são alvo de agressões e assassinatos, inclusive no Brasil, especialmente transgêneros. A violência contra mulheres trans é um dos aspectos mais alarmantes, com taxas de homicídios extremamente altas em muitos lugares, como no Brasil, que possui uma das maiores taxas de assassinatos de pessoas trans no mundo. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo o nome da pessoa. Gonçalves. Gabriel Gonçalves. Salve aí. Um abração. E a violência contra as mulheres realmente é algo muito alarmante, como nós falamos aí. Vejam que este assunto aí que nós estamos chegando ao final, e agora vou fazer aqui as reflexões finais, é um assunto que precisa ser estudado, que precisa ser pensado, porque em nossas famílias
Tem pessoas assim. O que é que nós iremos fazer? Matar, jogar fora. Gente, vamos pensar. Depois que eu fiz psicanálise, eu comecei a ter uma visão mais ampla sobre o assunto. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa preconceituosa, jamais. Não posso ser. E como evangélico, eu sigo aquilo que Jesus nos disse, que nós devemos amar a todas as pessoas. E nós não vemos Cristo rejeitando a ninguém. Muito pelo contrário, abraçando a todas as pessoas. Vejamos aqui as nossas reflexões finais. A homofobia através dos tempos se manifestou de forma bem variada, conforme as mudanças nas estruturas sociais, culturais, religiosas e políticas. Ao longo da história, nós falamos sobre o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, que tem sido alimentado de forma rígida, ou de normas rígidas, de gênero e sexualidade, mas também por medos e desinformação. Hoje, enquanto muitas pessoas e movimentos lutam pela igualdade, a homofobia ainda é uma grande barreira significativa que desafia a inclusão e o respeito às identidades e orientações sexuais. Esses avanços, muito embora super significativos, precisam ser reforçados constantemente, já que o preconceito e a discriminação ainda impactam a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. E a luta contra a homofobia é, portanto, uma luta contínua pela aceitação, pelos direitos humanos e pela dignidade de todas as pessoas. Porque todas as pessoas precisam de um espaço no mundo e necessitam de apoio, necessitam de respeito. Embora a homofobia tenha diminuído em várias partes do mundo, especialmente em termos de conquistas legais, ela continua a ser uma questão de grande relevância. Ela não apenas se manifesta de formas violentas e explícitas, como nós já falamos, mas também de maneiras sutis e sistemáticas, impactando a vida das pessoas LGBTQIA+, nos mais diversos níveis. A luta contra a homofobia moderna envolve não apenas a busca por direitos legais e sociais, mas também a transformação das atitudes culturais, educacionais, políticas e ainda perpetuam o preconceito. Apesar de tanto estudo, de tanta evolução, de tantas pesquisas, de tanto entendimento, mas ainda existe um preconceito muito forte. A conscientização, a educação e o ativismo continuam sendo ferramentas essenciais para combater a homofobia. Mas é importante lembrar que a luta não é apenas por um reconhecimento legal, mas pela mudança genuína de atitudes sociais em todo o mundo. E aqui, pessoal, eu fiz um apanhado geral, fiz uma pesquisa que eu considero muito boa, a homofobia através dos tempos e a visão dentro de uma perspectiva moderna. Busquei em diversas fontes, tá? Eu tenho aqui o meu conteúdo escrito, referências bibliográficas, que são as melhores possíveis. Vários livros, várias fontes, nós buscamos aí. Se porventura alguém quiser o PDF deste assunto, pode me procurar no privado, que a gente envia para vocês. Nós enviaremos para vocês, ok?
Eu espero que vocês tenham gostado e pesquisem, busquem. Se porventura você tem alguém na sua família que se enquadra nessa situação e precisa de ajuda, porque nós não podemos rejeitar as pessoas, mas amar a todos, né? Amai-vos uns aos outros. Já fiz um vídeo parecido também pelo TikTok. Eu estou escolhendo muito o TikTok porque está tendo uma aceitação muito grande. Isso é muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Ninguém aí fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Portanto, que Deus abençoe a todos vocês. E espero que mandaram bastante coraçãozinho, 595 aí. Muito obrigado, um abraço com muito carinho. Ok? Eu sou uma pessoa que nunca eu tive preconceito com ninguém. E o preconceito está em todas as áreas, né? Não somente contra opções sexuais, mas preconceitos religiosos, preconceitos raciais, culturais, por aí vai. Vamos amar, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Eu vou compartilhar no Facebook, no YouTube também. Beijos!